Hoje eu vou falar de um assunto bem interessante, né? Que foi um período onde eu trabalhei em um shopping aí. E realmente foi muito horroroso como as pessoas são realmente. Ou seja, tem pessoas arrogantes, tem pessoas extremamente horrorosas que se acham melhores do que os outros. E claro, né? Na época que eu trabalhava coletando pedidos. Ou seja, eu rondava o shopping todinho e sempre mesmo. Eu via pessoas assim com, claro, né, com muito dinheiro, essas coisas, né? E realmente, mesmo com, tipo, shopping assim, não ter tanta briga assim, né? Não ter briga, essas coisas, né? O pessoal vai lá pra comprar algumas coisas, essas coisas aí mesmo. E eu não sentia bem. Era como se fosse uma energia negativa, uma energia pesada assim. E é extremamente isso que eu vou falar. Ou seja, as pessoas trabalham no shopping, né? Aqui no Brasil, né, a escala 6 por 1 sempre mata o trabalhador. E claro, né, o salário que não dá quase pra nada, e isso realmente prejudica a pessoa. E claro, né, quando eu coletava os pedidos do restaurante, realmente eu via pessoas realmente dormindo, pra você ter uma noção. Ou seja, o cansaço físico, essas coisas, entendeu? Pra trabalhar, pra cumprir seu horário de trabalho, entendeu? E pra não descontar, né, porque realmente precisa do dinheiro. É realmente bem cruel, entendeu? Como o sistema capitalista funciona. E o shopping é exatamente isso. Um shopping extremamente super capitalista, pra você ter uma noção. E realmente esse shopping aí é desde 1980, entendeu? É um shopping, na verdade, tem várias outras lojas, tem e lojas bem caras, né, de produtos que custam 63 mil reais, essas coisas realmente, e é bem de outro mundo, entendeu? E claro, né, tinha roupas também, tinha várias lojas assim, entendeu? Que realmente tinha loja meio mequetrefe, entendeu? Mas tinha loja assim que era de burguês mesmo, entendeu? E realmente quando eu trabalhava na época, né, de coletando pedidos, essas coisas, realmente não era tão bem assim não, entendeu? Porque realmente eu sentia que algo era muito visível assim, totalmente escancarado trabalhar em um shopping. E realmente eu não me sentia bem trabalhando nesse shopping, entendeu? E eu passei 7 meses trabalhando no shopping, né? Tinha dias que era muito movimento, dava muito movimento, entendeu? Aí era difícil, entendeu? Pra pessoa se locomover. E realmente era bem puxado quando eu trabalhava, entendeu? E em períodos assim onde realmente caía muitos pedidos. Aí eu coletava os pedidos em todos os restaurantes, essas coisas. E realmente não fui demitido, né? Mas foi por justa causa. Não, acho que é sem justa causa, entendeu? Porque entrou entre empresa, essas coisas, entendeu? Aí eu tava sem emprego, entendeu? E eu juntei uma quantia de dinheiro muito boa. Aí. Aí eu fui trabalhar em um restaurante. Aí, poxa, aí é que a ficha caiu, realmente. Porque quando eu trabalhava nesse restaurante, realmente era um desperdício enorme de comida, entendeu? E era um restaurante assim, chique, vamos se dizer. Era um restaurante italiano que eu trabalhava. E realmente tinha pessoas lá que era classe média, entendeu? Tinha pessoas que eram ricas de verdade, entendeu? Que eram donos de empresas, essas coisas, entendeu? E eu ajudava na faxina, entendeu? Eu era faxineiro desse restaurante. Aí eu limpava cada mesa, né, que o convidado. Convidado não, que a pessoa realmente almoçava, né? Comia essas coisas. Eu limpava essa mesa, aí outra pessoa vinha, entendeu? E era bem isso que acontecia, entendeu? Era sempre a mesma coisa. Aí eu tinha que cuidar lá do fundo lá do restaurante lá, entendeu? E realmente, né, é um ambiente extremamente, como que eu posso falar? Era um ambiente assim, onde as pessoas conversavam entre si, entendeu? Trabalhava de verdade, entendeu? Tinha um pessoal bacana no restaurante que eu trabalhava. E realmente era isso, entendeu? Aí dias foram se passando, entendeu? Aí, tipo, eu cuidava cada vez mais, né, do fundo, né? Enquanto outros também, que era faxineiro, ficava lá no salão também. Eu ficava cada vez mais no salão. Eu ficava mais no salão do que no fundo, entendeu? E o pessoal não gostava de ficar no salão, entendeu? Por causa que a garçonetes, né? Acho que não, talvez não sejam as garçonetes. Era a pessoa lá do... que atendia lá o... Meu Deus. Atendia os convidados lá.
as pessoas. Aí realmente, como se fala mesmo? Aí realmente mandava, tipo, limpar a mesa rápido aí, entendeu? Porque um convidado vai. Uma pessoa vai sentar aí, entendeu? Aí limpava rapidinho, entendeu? Pegava lá o. Que é como se fosse uma. Meio que salva buzz, entendeu? O pessoal coletava o lixo, entendeu? E limpava a mesa tranquilamente, bonitinho. E é isso. E era isso, entendeu? O meu papel. E tinha vezes que eu estava sozinho trabalhando no restaurante, entendeu? E um mês foi se passando, entendeu? Aí chegou outro mês, né? Que, mano, cara, eu juntei uma boa quantia de dinheiro em outro trabalho. Poxa, cara, chega, né, de trabalhar, entendeu? Chega de trabalhar. Aí eu ficava faltando, entendeu? Ficava meio relaxado. Aí o pessoal falava, ô, não falta não, entendeu? Que tipo, aí você vai dar uma justificativa porque você faltou. E era isso, entendeu? E praticamente era isso. Aí eu falei, chega de vez, ou seja, eu vou se demitir aqui, entendeu? E cara, eu senti uma libertação, entendeu? E claro, né, dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Mas também não pode subestimar o dinheiro, né? E realmente foi uma paz, assim, foi um alívio, entendeu?